Oi, pessoal do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Goiás. Nossa aula agora de Teoria de Relações Internacionais 1, nosso tema da aula de hoje vai ser Escola Inglesa. É uma das várias correntes teóricas do curso de Relações Internacionais e geralmente a gente costuma situar a escola inglesa mais ou menos entre aquilo que a gente já estudou do realismo clássico e entre aquilo que é o liberalismo. É uma corrente que mistura elementos de de ambos os troncos teóricos, né? Então é difícil situar a escola inglesa entre as duas. Alguns autores dizem que é mais liberal, outros que dizem que é mais realista. A gente vai entender por quê. Para começar, entre os principais autores da escola inglesa está o Martin White. Martin White é um dos precursores da escola inglesa e ele, no livro dele, A Política de Poder, ele justamente conceitua a política de poder como a política da força. Então, nesse sentido, o fato de que ele conceitua dessa forma a política do poder, a política internacional, pela política da força, essa ideia remete ao realismo, né, que tende a estabelecer por uma prioridade a agenda da segurança, a agenda da guerra e paz, a agenda da busca dos estados pela sobrevivência. Por outro lado, Martin White também ajudou a formular o conceito de sociedade internacional. E o conceito de sociedade internacional tem a ver com maneiras institucionais pelas quais estados acabam compartilhando objetivos comuns, acabam cooperando, acabam desenvolvendo relações cada vez mais cooperativas, né? E aí, nesse sentido, a força continua tendo um papel, o uso da força continua tendo um papel, mas é diferente, é mais institucionalizado e, de alguma forma, bastante limitado. Então, tem esses dois lados, né? A presença das instituições no pensamento da escola inglesa está guarda ali, então, a ponte ou a conexão com o liberalismo. Né? Outros autores são Hadley Bull, que escreveu A Sociedade Anárquica, naturalmente fazendo referência a existência de uma sociedade internacional. Na política internacional, no mundo, existe uma ideia de sociedade internacional. Além disso, o mundo, as relações internacionais, a política internacional, o sistema mundial, o sistema internacional é caracterizado pela anarquia internacional, ou seja, pela inexistência de um governo mundial, pela existência, portanto, de soberanias múltiplas, de estados soberanos independentes. Adam Watson explorou no seu livro A Evolução da Sociedade Internacional diferentes manifestações de algo que se aproximaria de sociedade internacional, enfim, diferentes manifestações de construção de uma ordem ou de sistemas internacionais em diversas partes do mundo, em diversos períodos históricos. Então, ele no livro dele explora um pouco da Grécia Antiga, um pouco do subsistema ali no subcontinente indiano, também no leste asiático e o sistema internacional centrado na China e, naturalmente, o sistema europeu. Andrew Hurrell é mais contemporâneo e ele procura estudar mais a parte de governança, ou seja, a sociedade internacional remete muito à ideia de governança. Você não tem um governo mundial, mas você tem estruturas de governança. E essas estruturas de governança resultam de negociações entre diversos atores internacionais e o Andrew Hurrell, ele acaba refletindo sobre o papel da moralidade e da ética nas relações internacionais, né? Então, assim, quando que é legítimo que instituições, normas internacionais se apliquem a estados soberanos, mesmo quando um estado soberano não concorda com uma norma dessas, né? Então, esse tipo de reflexão também está em Andrew Hurrell. Hugo Grotius é um dos antecedentes do pensamento da escola inglesa. Ele é um filósofo político. Ele escreveu nos anos 1600 alguma coisa, ou seja, século XVII,
O foco dele foi no direito internacional. Ele fez reflexões importantes sobre o direito das gentes a partir daquilo que ele estudou de autores lá que remetiam ao Império Romano e falavam de um corpo de leis, normas que se aplicavam para diversos povos. E Hugo Grotius se concentrou, ele é um dos principais, um dos criadores do princípio do direito internacional referente aos mares, à liberdade de navegação. Naturalmente, ele era holandês e naquele período a Holanda justamente brigava com a Espanha pela possibilidade de navegar livremente pelos mares e administrar suas rotas comerciais e tudo mais. Então, por um lado, Espanha e Portugal, naquela época do século XVII, queriam fechar os mares para os seus próprios estados poderem pagar receber pedágio de gente que trafegava pelos mares, ou que eles mesmos falavam, ó, você pode navegar nos mares, você não pode. Então, o Hugo Grotius foi um dos, enfim, o conhecimento sempre é assim, né? No debate doutrinário, jurídico, internacional, você também tem interesses de potências por trás e que patrocinam esses estudos, patrocinam essas ideias, né? Mas no final das contas, a importância das instituições como o direito internacional, a diplomacia e outras instituições, né, que a gente pode chamar de governança internacional ou instituições que compõem aquilo que a gente chama de sociedade internacional, isso daí remete ao pensamento do Grotius, que é um autor liberal, né, basicamente um dos precursores do iluminismo. Agora, o Immanuel Kant também é um autor de referência como antecedente da escola inglesa. Ele também trabalha com a ideia de direito cosmopolita, direito das gentes, e lá você encontra base para refletir sobre: será que a comunidade internacional teria legitimidade para intervir num país onde está acontecendo um genocídio? Ou seja, sobrepujar a soberania de um país em prol de uma causa humanitária, proteção das pessoas que poderiam ser exterminadas. Esse tipo de coisa, esse tipo de reflexão envolve o desenvolvimento intelectual daquilo que a gente entende por ética internacional ou moralidade nas relações internacionais. Então, naturalmente, são ideias liberais, assim como Kant era, e não realistas, né? Realismo ignora completamente o papel de outras instituições que não sejam os Estados, e o realismo também ignora o papel da moralidade nas relações internacionais, porque eles estão preocupados em analisar a realidade como ela é, e eles partem do pressuposto que aspectos morais não interferem na realidade. O que prevalece é a política da força mesmo, e assim os realistas pensam. Agora, em termos de premissas metateóricas, ou seja, aquilo que é verdade, aquilo que se concebe como existente para estudar, e aquilo que diz respeito ao conjunto de técnicas para estudar, desenvolver um determinado estudo ou análise, ou seja, eu estou falando de epistemologia, ontologia e metodologia. Essas premissas metateóricas da escola inglesa são exatamente iguais às do realismo clássico, né? Podemos chamá-la de interpretativismo, né? A gente vai ver isso lá quando a gente for estudar o segundo grande debate das relações internacionais, que tem a ver com como estudar, como conceber aquilo que é verdade e quais técnicas aplicar para gerar, produzir conhecimento. E aí eu começo com essa reflexão, né? Será que a gente mudou muito o mundo desde da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, dos anos 1940? Será que o mundo é assim? A cena de bombardeios sobrevoando um território e, naturalmente, essas manchinhas de fumaça são baterias antiaéreas explodindo para abater esses bombardeios. Será que o mundo é caracterizado por essas imagens ainda hoje em dia? Será que a guerra é tão frequente, tão danosa, impactante e tão alastrada por um mundo afora? Né? Será que a gente vive num contexto de guerra de todos contra todos? E a guerra afeta o nosso cotidiano constantemente e a maior parte das pessoas nesse mundo? Né? Será que isso é verdade? Ou será que o mundo é assim? Né? O mundo é diverso, feliz, pacífico. Será que o mundo é assim? O que caracteriza o mundo
né? Será que a gente tem uma organização, tipo esse prédio aí, ó, a Organização das Nações Unidas tem sede em Nova York e esse prédio é a sede da Organização das Nações Unidas. Será que a Organização das Nações Unidas é uma solução, um meio termo entre aquilo que é uma independência absoluta da soberania dos Estados ou um mundo deveria, um mundo, assim, algo entre a independência dos Estados soberanos, se nenhuma autoridade superior a eles, e eles podem fazer o que quiserem no seu território, ou um governo mundial, né? O que tem entre os dois? Bom, a gente pode dizer que seria um conjunto de estruturas de governança, a exemplo dessa instituição internacional, né? Que é a ONU. Aí a gente tem uma imagem do Conselho de Segurança, em que você reúne as principais potências do mundo e rotativamente você coloca estados membros da ONU, né? Você tem aí hoje em dia no mundo 203 estados, a ONU tem 193 estados membros e 5 membros permanentes são as principais superpotências, as principais grandes potências. E depois você tem membros rotativos que estão, né, se revezando aí na participação no Conselho de Segurança. Japão e Brasil estão entre os países que mais participaram com membros rotativos, né, temporários do Conselho de Segurança. Será que isso é suficiente para manter o diálogo, prezar pela diplomacia e afastar o risco de guerras, né? Então, é verdade que o mundo é anárquico, ou seja, a anarquia internacional existe e isso é algo que a escola inglesa concebe. Só que, por ser anárquico, ele é caótico, a anarquia internacional associada ao caos, geralmente quem faz essa relação é a teoria realista das relações internacionais. A escola inglesa diferencia, olha, é anárquico? É, mas o mundo não é caótico. Porque ao longo do tempo, de vários séculos, os atores internacionais constituíram padrões de comportamento, eles identificaram princípios, valores comuns e desenvolveram acordos consolidando isso, em acordos chamados tratados. Então, o direito internacional ele é baseado em princípios, ele é baseado em costumes e é baseado também em tratados, né? Tratados explicitamente colocam um documento, um entendimento entre dois ou mais estados. E, no final das contas, existe direito internacional? Existe, e é importante e influencia as relações internacionais. Isso é o que a escola inglesa diz, isso, nesse sentido, concorda com o liberalismo. Existe uma ordem internacional? Bom, a escola inglesa, com as contribuições de Martin White e o Hadley Bull, principalmente, cronologicamente dessa forma, eles desenvolveram o conceito de ordem internacional, fizeram reflexões sobre o que é e diferenciaram o sistema internacional, de ordem internacional, de sociedade internacional. E então, ordem internacional sim existe, mesmo no sistema internacional anárquico. Existe uma sociedade internacional? Sim, existe, né? Mesmo no sistema anárquico. Então, não é caótico, porque existem essas entidades, né? Por mais que você conceba, por mais que pessoas como o Martin White, que escreveu lá nos anos 40, 1950, 1960, a política do poder e associa a política do poder à política da força, ele também fala em cooperação, fala em valores, fala em instituições, né? Então, tem mais aí nesse pensamento da escola inglesa. É diferente nesse sentido. Quando fala em cooperação, valores e instituições, a gente já está deixando de lado o vocabulário realista, porque o vocabulário realista não entra nessas questões. Cooperação para o realismo tem a ver simplesmente com uma aliança temporária. Valores para o realismo tem a ver com o fato de que, bom, os atores, pessoas, podem ter valores, mas no sistema internacional o que acaba acontecendo é cálculo de poder, dinâmica de equilíbrio de poder e a corrida armamentista e disputas, rivalidade, estado de guerra constante e guerras. Para eles é isso. Instituições, para os realistas,
nenhuma instituição importa a não ser os estados. Algumas, se existir uma instituição que não é estado, que é importante, é porque tem um estado poderoso bancando essa instituição e usando essa instituição para se impor por outras formas, inclusive diplomaticamente, né, ou mesmo para gerir a execução do uso da força. A escola inglesa, então, diz o seguinte: o sistema internacional moderno, né, reflete os três elementos dos pensamentos hobbesiano, ou seja, Thomas Hobbes, e que se refere à guerra e à disputa pelo poder. O elemento kantiano também existe, ou seja, Immanuel Kant, e nesse sentido o conflito e a solidariedade transnacional superando as fronteiras dos estados, ou seja, conflitos e solidariedade, e ao mesmo tempo negociação, entendimento, direito aplicado para gerir o conflito pacificamente, né? E solidariedade transnacional nesse sentido de você definir critérios para a comunidade internacional intervir em uma determinada nação, em um determinado território, porque existe um elemento de solidariedade com uma crise que está acontecendo, uma crise humanitária em um determinado país, por exemplo, né? Por fim, do ponto de vista grotiano, o Hugo Grotius, ele enfatiza a cooperação e o intercâmbio regulado, ou seja, intermediado pelo direito internacional. Então a escola inglesa acaba tendo trabalhando com essas categorias e vai falar que alguns sistemas internacionais, em alguns períodos do mundo, em alguns períodos da história, foram caracterizados mais pela ideia hobbesiana, por características hobbesianas, outros com características kantianas, outros com características mais lockeanas e grotianas. Lockeanas, as características de John Locke são muito semelhantes àquilo que Grotius falava. O Adam Watson identificou, ao longo do seu estudo da evolução da sociedade internacional e do estudo de diversos sistemas internacionais no mundo, né, como eu falei, do leste asiático, da Grécia clássica e tal, ele identificou uma categorização aí possível a ser colocada. Então, primeiro, um sistema internacional baseado em independências ou independências múltiplas, ou seja, um sistema internacional baseado na existência de vários estados soberanos. Cada estado rege as suas próprias políticas interna e externa. O segundo é um sistema internacional baseado em hegemonia. Nesse contexto, um ou mais estados determinam a política externa dos demais estados. O mapinha que eu estou colocando é um mapinha da Guerra Fria, em que você tem duas superpotências que estabelecem condomínios de poder, dentro dos quais exercem hegemonia, né? Então eles acabam determinando, moldando a política externa de outros estados, né? E eles competem por áreas de influência nesse sentido. E lógico que eles podem determinar vários aspectos da política externa. Não estou falando que vão determinar todos os aspectos da política externa de outros estados, mas isso é algo que é característica da hegemonia. Depois, domínio. Domínio é um tipo de sistema internacional. O sistema internacional caracterizado pelo domínio é um sistema em que um Estado determina políticas internas de outros, sendo estes independentes. Então, formalmente, Estados são independentes, mas um Estado acaba determinando políticas internas mesmo dentro de um Estado. Então, eu estou colocando que o próprio Império Britânico permitiu a independência de vários de estados, mas acabou tratando como se fossem protetorados vários países, né? O domínio também pode ser encontrado no contexto da China, quando ela conseguia intervir em políticas internas de outros estados e, na prática, ela não tinha nenhum outro estado tão poderoso quanto a China, né? Por isso que ela exercia mais do que a hegemonia, um domínio,
e a China preservava a independência e reconhecia a independência dos outros estados, né? Agora, por fim, você tem o contexto de um sistema internacional baseado em império. Eu coloquei um mapa do colonialismo, né, em que algumas potências conquistaram vários territórios, né, e exerciam um domínio colonial. Então, um estado governa outros a partir do centro imperial, a metrópole, né? Então, isso é um exemplo aí que eu estou colocando. Em relação à escola inglesa, remetendo àquilo que a gente já falou sobre como o sistema internacional é anárquico, mas ele não tem estruturas de governança e instituições, a gente vai colocar ênfase a isso daí. Ó. Existiram, depois de grandes conflitos históricos, né, 1648 encerra um período da Guerra de 30 anos, Guerra dos 30 anos, né, que acabou no Congresso de Westfália, onde se assinou um acordo importante, né, a Paz de Westfália, em que os estados ali participantes definiram que todos os estados são independentes, soberanos, e um não deve intervir no outro, e não se reconhece uma entidade superior aos estados com autoridade para intervir nas suas políticas, tá? Então, essa foi algo que cortou um padrão que era uma instituição que tinha um poder significativo tanto sobre a política interna sobre a política externa de outros estados, que era a Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Católica Apostólica Romana tinha um poder gigante sobre os estados e muitas vezes falava qual era uma guerra justa, qual não era uma guerra justa, determinava que estados, né, legitimassem uma guerra contra um outro estado que não se catolicizou, né, não se cristianizou. Então, vários estados não eram cristãos e a Igreja Católica patrocinava guerras que se impusessem a estados que não eram católicos, no caso, né? Na Guerra dos 30 anos, a principal clivagem foi entre potências católicas e as potências protestantes, que as potências protestantes lutavam pela liberdade de estabelecerem a sua própria religião oficial dentro do seu próprio território, né? Isso é uma política interna, mas a Igreja Católica Apostólica Romana negava e queria se impor, não aceitando versões diferentes do cristianismo. Naturalmente provenientes da Reforma Protestante, que foi uma coisa ali em torno do ano 1500, né, com Martinho Lutero, Calvino, Schwingel e outros ícones, né, do protestantismo. Agora, a Paz de Westfália estabeleceu esses princípios da autodeterminação, estabeleceu o princípio de não intervenção, soberanias múltiplas, e isso permaneceu ao longo do tempo, né? O Congresso de Viena, que aconteceu em 1815, ele encerrou um período chamado de Guerras Napoleônicas, né? As Guerras Napoleônicas foram a consequência da invasão, primeiro, da Revolução Francesa e depois da invasão da França, depois da Revolução Francesa, por diversos estados vizinhos, inclusive o próprio Reino Unido também. Aí o Napoleão fez a defesa da França junto com, né, as forças republicanas e depois estabeleceu um domínio imperial e se expandiu, né? E aí a França conseguiu estabelecer um período de hegemonia no continente até que foi derrotada por outras grandes potências, né? A Prússia, a Rússia, a Áustria e o Reino Unido. O Congresso de Viena sublinhou aquilo que foi estabelecido em Westfália, aquele princípio, e no contexto em que a França de Napoleão tentou exercer o seu poder total, fazendo guerra total, a França cresceu de uma grande potência para uma potência dominante e tentou estabelecer e manter uma hegemonia mesmo no continente e ela se situar ali como um império submetendo todos os territórios ali europeus. Ela tentou fazer isso. Bom, a França acabou sendo vítima do quê?
da política de equilíbrio de poder, né? Porque você tem uma potência dominante e a tendência é de que surja uma coalizão de outras potências para balançar o poder ou contrabalançar esse poder superior dessa potência. Isso foi o que aconteceu. E, bom, no Congresso de Viena, o princípio do equilíbrio de poder acabou sendo sublinhado e fez-se uma espécie de sublinhar aquilo que foi decidido em Westfália, ao mesmo tempo estabeleceu-se uma coisa muito básica, né? Uma instituição extremamente importante que foi a instituição da diplomacia. A diplomacia não era entendida como hoje em dia a gente entende, tá? A partir de Viena foi que os estados passaram a reservar um pedaço de terra nas suas capitais para que potências estrangeiras pudessem estabelecer uma legação diplomática e aí uma representação diplomática oficial, e daí você tem um fluxo de informações mais fluido, mais intenso na comunicação com outras nações. O Tratado de Versalhes encerra o período da Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial. Antes dela, nenhuma outra foi tão destruidora, né, traumática. E o Tratado de Versalhes estabelece vários princípios, né, sublinhando os anteriores e indo além, para além daquilo que foi estabelecido em Westfália, para além daquilo que foi estabelecido em Viena, como a diplomacia. Em Versalhes, você teve um acordo para a criação de uma organização internacional, que foi chamada a Liga das Nações ou Sociedade das Nações. É um antecedente daquilo que hoje em dia é a ONU. A Liga das Nações foi originada em 1919 e durou até 1949, onde foi, ou 46, quando foi finalizada oficialmente, e aí realmente sendo substituída pela Organização das Nações Unidas. Mas a Liga das Nações, a ideia era, vamos criar uma organização que facilite o diálogo e a diplomacia entre os estados, para evitar erros de cálculo, para evitar que uma guerra tão desastrosa quanto a Primeira Guerra Mundial se repetisse. Naturalmente, a Liga das Nações falhou e daí a gente teve a Segunda Guerra Mundial. Outra coisa que em Versalhes se estabeleceu, que foi muito importante, é a ideia de que não deveria haver tratados com cláusulas secretas, né? Aquilo que Kant falava 100 anos antes dessa ocasião, 120 anos antes dessa ocasião, constou ali, né? Vamos evitar a diplomacia secreta, vamos publicizar os nossos tratados, vamos estabelecer que tratados sejam depositados numa secretaria e tudo mais. Isso já acontece na ONU, né? Ainda que a Liga das Nações tenha acabado e tenha falhado, essa ideia de que dois estados ou mais fazem tratados bilaterais ou multilaterais e depositam numa organização, no caso na Secretaria-Geral das Nações Unidas, isso já acontece, né? Então, é um legado aí de 1919. Na Conferência de São Francisco, que encerra a Segunda Guerra Mundial e cria, por meio da Carta da ONU, a Convenção, né, a Carta da ONU, a estrutura e estabelece a criação aí da Organização das Nações Unidas, foi finalizada aí a Segunda Guerra Mundial e foi na Conferência de São Francisco que foi criada a ONU. E a ONU é a principal organização multilateral do mundo, né, desde então. O número de... Interessantes esses dados, né, porque olha só, o número de organizações internacionais de diversas instituições globais que abrangem quase todos os países do planeta, instituições de cunho regional e outras instituições que podem ter uma agenda geral, ou seja, que tratam de diversos assuntos, a exemplo da Organização das Nações Unidas ou da Organização dos Estados Americanos, União Africana, tratam de diversos assuntos, ou organizações temáticas, ou seja, uma organização que trata só do comércio, Organização Mundial do Comércio, uma organização que trata só do turismo, Organização Internacional do Turismo, então, ou só do trabalho, Organização Internacional do Trabalho, né? Então, várias organizações foram criadas desde então, são 266 organizações internacionais e o dado era de 2014. O número de organizações internacionais não governamentais, né, aí não envolvendo estados, mas associação de indivíduos, né,
transnacionalmente, 8.626. E o número de tratados multilaterais, no ano de 2021, 560 tratados multilaterais. Então, assim, afinal de contas, se não fossem importantes instituições internacionais, que não são os Estados, se não fossem importantes o direito internacional e os tratados, portanto, né, por que os Estados mesmo criam e as pessoas criam, né? As pessoas se mobilizam e criam ONGs internacionais. Os Estados se organizam, negociam e criam instituições do direito internacional, criam tratados, criam organizações. Então, na prática, deve ter alguma coisa importante aí acontecendo e elas devem ser influentes, né? Então, essa ideia é muito interessante da gente pegar e ir para frente, né? A escola inglesa faz uma diferenciação, como eu falei, daquilo que eles concebem como aquilo que está entre o caos completo e a guerra generalizada e a paz, né? Mas o que a escola inglesa define? Primeiro, o sistema internacional é caracterizado por uma coisa muito básica. O sistema internacional, para eles, presume a existência de interações entre estados, interações que produzem impactos recíprocos, né? Para um estado fazer uma política externa ou uma política interna X ou Y, remodelar as suas forças armadas, estabelecer relações diplomáticas com outro estado, um estado considera nos seus cálculos o que o outro estado e que os outros vizinhos estão fazendo. Então, a partir do momento em que um estado, para tomar decisões, considera as ações e as posições de outros estados, então esse conjunto compõe um sistema internacional, um sistema de estados. Naturalmente, as decisões tomadas pela Espanha no século XV eram afetadas por questões envolvendo a China, por exemplo, ou as decisões que Portugal tomava, considerava as ações e as posições do Império Inca? Não, porque não havia interação, não havia... se você não tem interação, você não tem impactos recíprocos, logo um Estado não considera o outro Estado nos seus cálculos para tomada de decisão, e logo você não tem um sistema internacional entre essas partes, ou seja, são estados que compõem diferentes sistemas internacionais. Existe o sistema internacional lá no leste asiático, existe o sistema internacional ali na América do Sul, existe o sistema internacional ali na América do Norte, existe um sistema internacional na Europa. Então, num determinado período em que as interações não existiam, então haviam vários sistemas, né? Havia vários sistemas. Agora, a partir do momento em que a partir por exemplo, do século XIX, em que você tem praticamente todos os continentes descobertos, habitados e estados ou domínios praticamente em todas as partes do mundo, praticamente todos os povos sobre o domínio de um estado específico, né? Aí você tem uma interação entre praticamente todos os estados, né? Existem interações e o cálculo recíproco. Então, o sistema internacional acaba se ampliando e acaba se tornando efetivamente global em determinado momento histórico. Bom, a ordem internacional é algo um pouco além daquilo que é o sistema internacional. A ordem internacional inclui objetivos comuns. A partir do momento em que dois ou mais estados interagem de maneira intensa, produzem impactos recíprocos, eles vão interagindo ao longo do tempo e vão reconhecendo que algumas coisas eles têm como objetivo em comum e vale a pena agir conjuntamente em prol disso. Então, numa ordem internacional, você tem objetivos comuns. Entre outros objetivos comuns, você tem a preservação da estabilidade, né? Evitar que evitar um caos completo, evitar que todos os estados caiam, evitar que, enfim, a propriedade
seja ela pública, seja ela privada, evitar que a propriedade seja extinta, revolucionada, seja apropriada. Então, garantir que as pessoas tenham propriedade, garantir a sua propriedade privada, garantir que as pessoas tenham, que o Estado tenha e administre a sua própria propriedade e que garantir a existência do Estado. Esse tipo de ideia é parte daquilo que se concebe como ordem internacional. A ordem internacional presume também a existência de padrões de comportamento. Padrões de comportamento que tem a ver com o fato de que se você tem uma potência, grande potência, que se torna uma potência dominante, ela acaba desequilibrando o poder. E existe uma tendência de surgir uma coalizão de estados contra essa potência dominante para reequilibrar e estabilizar o sistema. E esse tipo de padrão de comportamento é parte da ordem internacional. A partir do momento que surgem padrões de comportamento, isso confere ao sistema essa ideia de ordem internacional. A maneira como os estados se comportam a partir de objetivos comuns, né? A sociedade internacional já é outro conceito, que tem mais elementos nele. Então, além de interações recíprocas e impactos recíprocos, além de objetivos comuns e padrões de comportamento, você tem valores e instituições comuns. Estados que acabam percebendo, notando o compartilhamento de valores comuns e acabam criando instituições comuns. Sejam instituições tipo organizações internacionais, sejam instituições tipo tratados internacionais, ou outras instituições, como a diplomacia, como a gente falou, né? Então, a sociedade internacional é caracterizada por valores e instituições, fundamentalmente, mas ela é baseada numa ordem pré-existente, né? Não existe um salto entre um sistema internacional e daí surgiu diretamente uma sociedade internacional. Não, primeiro você tem uma espécie de sequência, né, lógica. Agora, existe uma sociedade internacional no mundo? Existe. Na perspectiva predominante da escola inglesa, essa sociedade internacional que a gente vê hoje no mundo, ela foi fundamentalmente criada e gerida no âmbito da Europa. Então foi como se a ideia de expansão expansão de uma comunidade, expansão de uma sociedade internacional, foi mesmo que aquilo que foi criado na Europa no século XIX, especialmente a partir de 1815, com o Congresso de Viena, a diplomacia e tal, questões tão básicas quanto a diplomacia, o padrão europeu de exercer a diplomacia é o que se universalizou ou globalizou, por assim dizer. Então, no século XIX, se constituiu a Sociedade Internacional Europeia e ela foi se expandindo gradualmente. Os sistemas políticos adotados por países como no continente americano, o sistema político republicano, algumas monarquias, inclusive o Brasil. Então, esse tipo de ideia, visão de mundo, de concepção de Estado, de concepção de diplomacia, isso é tudo fruto dessa expansão da sociedade internacional europeia. E hoje em dia a gente pode dizer que a gente está numa sociedade internacional, digamos assim, global mesmo, porque a ONU é um símbolo disso. Você tem aí 193 Estados membros, ou seja, quase todos os Estados são membros, e eles respeitam um conjunto de valores comuns, instituições comuns, que são parte daquilo que se entende por ordem internacional atual, ou estrutura de governança global, governança mundial hoje em dia. E então o sistema ONU, ou mesmo conjunto de instituições de fora do sistema ONU, isso é parte daquilo que a gente pode chamar de uma sociedade internacional global. Então, a gente não está ainda, né, pelo menos um dos cenários possíveis é esse, mas a gente não existe no mundo uma sociedade cosmopolita mundial. Esse conceito de sociedade cosmopolita mundial é baseado na ideia de Kant, e numa sociedade cosmopolita mundial, ou seja, não internacional, mas mundial, né, ou seja, mundial no sentido de envolver todos os indivíduos do mundo,
não é internacional por não necessariamente remeter à ideia de nação, internacional, então várias nações, não. Seria cosmopolita mundial no sentido de extinção do sistema de estados, ou seja, poderia haver uma sociedade cosmopolita mundial se a gente desenvolvesse um conjunto de normas de governança e tudo mais que fosse capaz de superar o atual sistema de estados, como foi criado lá nos, né, bom, gradualmente, né, mas tem como marco 1648. O sistema de estados como emergiu em 1648 acabaria, porque a gente chegaria a uma sociedade cosmopolita mundial. Bom, aí já é uma especulação, digamos assim, a construção de cenário já é um cenário possível, mas é um conceito que existe, que se refere a características que o mundo não tem, mas na verdade servem como referência, né? Será que a gente está próximo disso, caminhando para isso ou não, né? O que é fato é que sociedade internacional a gente tem bastante prova empírica para apresentar e entender. Então a gente vai perceber que sociedade internacional é um conceito que abrange elementos que já estavam no conceito de ordem internacional, e ordem internacional abrange elementos que já estavam no conceito de sistema internacional. Então, por isso que eu estou colocando essa ideia de círculos concêntricos. Então, você tem, nuclearmente, você tem um sistema internacional. Aí, se você adicionar elementos, você tem uma ordem internacional. Se você adicionar mais elementos, aí você tem uma sociedade internacional. Uma sociedade internacional presume a existência de uma ordem internacional. E a ordem internacional presume a existência de um sistema internacional. A escola inglesa fala o seguinte, especialmente na discussão que o Hadley Bull desenvolve. Toda ordem tem objetivos básicos. E aquilo que Bull teoriza, que ele diz que toda ordem na vida social tem, é o seguinte, são 3 elementos. Primeiro, a garantia da vida, né, a garantia da vida, do direito à vida. Segundo, a garantia da verdade, no sentido de verdade, ele está referindo à justiça, né, uma justiça isenta, uma justiça que funcione e né, que lide com as controvérsias, né, pacificamente, de maneira institucionalizada, aplicando o raciocínio jurídico a partir de normas, né? E, por fim, a propriedade, né, a garantia da propriedade. A garantia da propriedade, claro, incluindo a ideia de propriedade privada. Então, esses são objetivos básicos para o Bull de toda e qualquer ordem, né? Para ele, a existência de uma ordem presume esses objetivos básicos. A ordem internacional, ele conceitualiza, aí vão ficar de olho quando a gente for fazer o trabalho final. Da seguinte forma, página 13, ele fala o seguinte: a ordem se refere a um padrão de atividade. Um padrão de atividade. É isso mesmo, assim. Estados, atores internacionais, eles se comportam de uma determinada maneira que, ao longo do tempo, criam um padrão. Se eles fazem guerra o tempo todo, isso seria o padrão. Se eles negociam o tempo todo, isso passa a ser um padrão. Se eles negociam, fazem acordos comerciais, permitem que comerciantes vão de um estado para o outro, isso é um padrão de atividade, né? Então, ordem internacional se refere a um padrão de atividade que sustenta os objetivos elementares da sociedade dos estados. Então, assim, a ordem internacional se refere ao sistema de estados e aos objetivos elementares da sociedade de estados. O que ele está fazendo referência? Ele está fazendo referência aos objetivos básicos de toda a ordem. Então, no caso, em nível internacional, a garantia da vida, e no caso, a própria garantia da sobrevivência dos estados, da verdade, ou seja, e da justiça, no sentido da justiça internacional, inclusive, e, por fim, da propriedade, que pode se referir, então, ao território de cada um dos estados. Então, preservação do sistema e da sociedade internacionais, assim como as soberanias nacionais. Isso, então, é uma implicação, é um objetivo comum, básico da ordem internacional. Depois, a manutenção da paz, quando possível. Né? Quando não for possível, existe uma instituição chamada guerra. Né? Então,
se uma potência e outro tentam e não resolvem suas controvérsias pacificamente, às vezes vai ter que acontecer uma guerra. Por erro de cálculo ou pela própria dinâmica de equilíbrio de poder, às vezes a manutenção da paz acaba exigindo o funcionamento do equilíbrio de poder, e uma potência dominante vai ser atacada ou ela vai atacar uma coalizão de estados. E existem outros objetivos comuns a toda a vida social, né? Então, a ordem internacional se refere a objetivos comuns de estados. Aí, de novo, importante para o trabalho final, o Boole, na página 19, conceitua a sociedade internacional e ele fala o seguinte, que agora eu já estou parafraseando, sociedade internacional, eu estou parafraseando, conjunto de estados que se submetem a normas comuns e pressupõem um sistema internacional. Pressupõem interesses comuns, ou seja, aquilo que a gente falou, objetivos comuns da vida social, e eles incentivam a cooperação entre as partes e o estabelecimento de um conjunto de normas entre elas, né? Ou seja, uma sociedade internacional acaba incentivando a cooperação e a solução de conflitos de interesse de maneira pacífica. Conflitos de interesse sempre vão existir, né? Se uma pessoa é diferente da outra pessoa, então elas vão pensar de maneira diferente, vão ter interesses diferentes muitas vezes e, portanto, terão conflitos de interesse. A questão é como resolver esses interesses. Estados, a mesma coisa. Estados são diferentes, têm características diferentes, muitas vezes têm interesses diferentes em várias áreas, e aí eles acabam negociando, procurando uma solução pacífica desse conflito de interesse. Às vezes acontece e às vezes não. Então, ele fala o seguinte, que existe uma sociedade de estados, que é o sinônimo de sociedade internacional. Existe uma sociedade de estados, sociedade internacional, quando um grupo de estados conscientes de certos valores e interesses comuns, eles estão conscientes, eles sabem que existem, eles sabem que eles compartilham de valores e interesses, formam uma sociedade, no sentido de se considerarem ligados no seu relacionamento por um conjunto de regras e participam de instituições comuns, tá? Então, essa ideia básica, tá vendo? Eu sublinho valores, interesses comuns, instituições comuns. Bom, ninguém está falando que o mundo é desse jeito, pacífico e próspero, mas a construção de uma sociedade internacional e a evolução de uma sociedade internacional pode induzir a dinâmicas mais cooperativas e menos bélicas e a dinâmicas de solução de controvérsias pacificamente. E aí, na prática, a gente vê que o número de guerras, a intensidade, né, o impacto, a violência das guerras nos últimos 200 anos, nos últimos 100 anos, diminuiu significativamente, né? E a gente tem que perceber que desde 1945 a gente tem um período de estabilidade relativa em que você não teve guerras entre grandes potências e, portanto, você teve uma certa estabilidade internacional. As regras do jogo são mais ou menos fixas desde 1945. Agora, será que ao identificar casos de exceção, mas o país tal invadiu o país tal, né? O país tal interveio na política interna de um país tal, e aí, sim, isso acontece, mas isso significa que a gente deve, primeiro, achar que é irrelevante todo tipo de instituição, e segundo, se é irrelevante, destruir todo tipo de instituição, ou será que a gente deve identificar esses casos e verificar por que as instituições não puniram estados que infringiram o direito internacional e investigar como melhorar, como aprofundar, como aumentar a força do sistema multilateral, das estruturas de governança mundial ou da sociedade internacional, e de quais parâmetros de ética, moralidade e de justiça a gente deve aplicar quando a gente tiver
uma ameaça de genocídio no território, quando estiver acontecendo uma guerra civil em determinado lugar, quando um país invadir o outro, o que a gente deve fazer? O que a gente, assim, o mundo deve fazer? Nós, como cidadãos do mundo, nós, como cidadãos e querendo a paz e a prosperidade de todos, como é que a gente deve se comportar e como é que a gente deve defender? Esse é um debate contemporâneo que a escola inglesa tem. E daí a gente vai para outras teorias para ver e fazer esse balanço e comparar outras teorias.